Seja bem-vindo ao Diário de Arquétipos. É novo por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paulo Gonçalves, aqui eu compartilho minha vivência, minha experiência com arquétipos, animais de poder e espiritualidade, um pouco da minha caminhada no luciferianismo e um pouco do dia a dia da minha vida. Já é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo de volta. Para quem estava me acompanhando sabe que eu estava aí tirando uns dias pegando o sol de Salvador, que era uma cidade que eu já tinha muita vontade de conhecer. Já conhecia Porto Seguro, mas queria conhecer Salvador. Inclusive, esse ano fez jus à palavra que eu determinei no início dele, que era extraordinário. Eu queria viver o extraordinário no ano de 2025 e fez jus. Foram dias, inclusive, maravilhosos, que eu curti assim do começo ao fim. Voltando, hoje eu quero compartilhar a minha experiência com esse arquétipo, com essa energia da deusa das encruzilhadas, de todos os caminhos, deusa das bruxas, Hecate. A primeira experiência, quando eu descobri Hecate, posso dizer dessa forma, foi quando eu fui na casa, a primeira vez na casa de uma amiga minha, bruxa, Maíra. A imagem, ela tinha uma imagem da deusa Hecate com a imagem da deusa Lilith. A imagem de Hecate, a energia de Hecate me puxou como um imã. Eu fiquei vidrado, fiquei apaixonado, fiquei assim absurdamente encantado pela aquela imagem. Saí da casa dela pesquisando, procurando entender, joguei no Google, fui lendo artigos, inclusive tem uma sacerdotisa de Hecate no YouTube que ela é extraordinária, eu só esqueci o nome dela, mas ela tem o cabelo escuro como a noite, os olhos claros e ela tem um magnetismo sombrio que te prende. Eu esqueci o nome dela. Quem sabe, deixa aqui nos comentários. Ela é incrível. Tem os vídeos dela que ela dá uma aula sobre Hecate. Porém, também, eu fui em busca de material, cheguei nesse livro, Hecate, que traz aqui mitos, origens, faz aí uma separação entre a deusa Hecate e a deusa tríplice da Wicca, para as pessoas não confundirem. Deusa Hecate é uma, deusa tríplice é outra. Esse livro é incrível. Então, se você, vou mostrar aqui de novo, se você tem interesse em saber um pouco mais da deusa Hecate, tem esse livro e tem essa sacerdotisa aqui no YouTube. Volto a repetir, eu não lembro o nome dela, mas se você que está assistindo esse vídeo sabe, deixa aqui nos comentários. Fazendo a breve contextualização dessa energia, lembrando, e é necessário dizer, que aspectos luz e sombra é uma separação humana. Energia, consciência, ela é inteira com todas as suas partes. Se faz necessário você entender a sua composição energética e assim trazer energias que vão te ajudar, que vão te auxiliar, que vai trabalhar o que é necessário para você atingir o seu propósito, o seu objetivo, a sua meta, você fazer escolhas mais assertivas que ressoam com você, que sejam ressoantes com a sua frequência. Também é importante dizer que você tem sombras que precisam ser trabalhadas, você tem bloqueios que precisam ser trabalhados. Então, não tenha medo de sombra dos arquétipos, porque você também tem sombras. Aprenda a integrar as suas sombras. Sobre o arquétipo da deusa Hecate, é um arquétipo que eu não levo como uma energia densa, é uma energia profunda, é uma energia que vai esfregar a sua verdade, a sua verdadeira face. Se você não está preparado, pode trazer sérios desconfortos. Tirando isso, é uma deusa que é uma energia que vai mostrar, que vai abrir os caminhos, que ajuda você a finalizar os ciclos que são necessários, que para você passar para uma próxima fase da sua vida. É uma energia que trabalha a sua coragem, o seu foco. Aqui você começa, as pessoas passam a sentir a sua energia.
Não é mais. Essa não é, é um arquétipo que não é sobre o que você fala, mas o que você transmite. Não é uma energia leve, extrovertida, não é uma energia para fora. É uma energia que você passa, é uma energia mais intimidadora. Então é perceptível que você passa a intimidar, as pessoas passam a te respeitar sem você precisar abrir a boca. É uma energia muito poderosa, muito potente, muito magnética. Só que, como eu disse, não é uma energia magnética que leve, é profunda, é intimidadora. Aqui estamos falando de uma autoridade arquetípica. As pessoas passam a te respeitar pela energia que você irradia, sabe? Aqueles momentos que você está passando por transição, por confusão, por esgotamento, a energia da deusa Hecate vai te guiar para uma versão mais forte e mais sábia de você mesmo. Traz a capacidade de você cortar, encerrar ciclos, tudo aquilo que não te serve mais. É uma energia poderosíssima de autoproteção, é uma energia que vai intensificar a sua intuição, a sua magia. Você com magia natural vai intensificar o seu poder, enfim. Agora, falando um pouquinho sobre a minha experiência. Eu lembro que foi antes de eu ativar a deusa Kali. Eu saí da deusa, ativei primeiro a deusa Hecate, depois eu fui para a deusa Kali. Não foi fácil. Olhando de agora, eu vejo como necessário, né? Do ponto que eu estou hoje, foi extremamente necessário. A principal ponto de conexão com essa energia, ela me fez perder o medo da escuridão. Da escuridão da alma, da escuridão das minhas sombras. Ela fez, eu estou me arrepiando, ela me fez perder o medo de caminhar sobre as minhas sombras, de caminhar sobre o escuro da minha alma. Ela traz à tona verdades, trouxe à tona verdades que foram um pouco desconfortáveis, que eu não digo nem que eu estava preparado, mas foram necessárias para eu conseguir transmutar pontos que eram extremamente cruciais. Eu estava extremamente... Eu queria ir para frente, mas eu ainda carregava o peso do passado. Sabe aquela... Eu esqueci daquele ditado. Não dá para você ir para frente se você não tem coragem de soltar o que ainda te prende. Você não dá para você querer avançar e ainda tentando arrastar as correntes daquilo que não te serve mais. E isso foi, e justamente essa energia trouxe essa consciência de transmutar, de olhar para tudo isso, esfregar na minha cara o que estava aí me prendendo, o que estava me bloqueando, para eu conseguir soltar. Não foi um processo fácil, tinha coisas que eram extremamente doloridas, que eu tive que estava pegado, mas que eu fui soltando. Uma energia, uma frequência, assim como no mito de Perséfone. Durante a minha travessia na escuridão, nas minhas sombras, eu me senti guiado pela tocha, pela luz da deusa. Não me senti aí jogado aos ventos. É uma das particularidades que eu notei dessa frequência, de você se sentir, eu me senti guiado, me senti aí... essa energia me trouxe muito acolhimento, me trouxe muita segurança, coragem diante dos desafios. Como eu volto a dizer, não foi fácil, mas ao mesmo tempo eu estava muito confiante, me trouxe a coragem necessária no meu tempo, para fazer tudo no meu tempo. Outros aspectos que eu posso aí destacar que foram trabalhados no meu poder pessoal,
a minha confiança, a minha intuição ficou extremamente aflorada. Foi um dos períodos que as minhas magias mais funcionaram. Funcionaram. Eu estava extremamente conectado com a minha intuição. Eu praticava as minhas magias eram de fundamentos da Umbanda, do Candomblé. Nesse período me permitir escutar a minha intuição e muitas vezes mudar o que eu já estava adaptado. Usa tal cor de vela, usa tal ingrediente. E foi um período que as magias deram extremamente certo. E também foi um dos períodos que eu mais me senti protegido. Parecia que tinha um domo ao meu redor e ao redor da minha família. Tem uma passagem que foi bem interessante. Eu fiz uma magia de proteção para minha família. A gente estava passando um período ali meio, como eu posso dizer, ataque espiritual de uma pessoa, de um familiar. A gente estava sofrendo, essa pessoa estava demandando. Eu lembro que eu fiz uma magia de proteção. Antes de eu começar a atacar, devolver para essa pessoa, eu me preocupei em proteger a minha família, em cortar o que estava sendo enviado. E eu lembro que teve um dos meus rituais que eu fiz, que no dia seguinte minha irmã veio, gente, eu tive um sonho que eu tava deitado na minha cama e de repente entrou 2 cachorros pretos que ficaram de guarda na minha cama. Se vocês não sabem, a deusa Hecate traz, vocês vão encontrar muita imagem da deusa Hecate com dois cães. Inclusive, não lembro aonde eu li, se foi nesse livro ou se foi em algum texto da internet, que o latido dos cães era um prenúncio da chegada da deusa, ou que ela estava presente ali naquele local. Inclusive, é importante eu dizer que quando eu fiz essa magia de proteção, eu não fiz na energia da deusa. Eu não me conectei com ela, não fiz na energia de nenhum deus. Fiz apenas uma magia de proteção para minha família. Só que no dia seguinte, quando a minha irmã contou esse sonho, eu entendi a força e o poder que esse arquétipo, que a energia da deusa estava influenciando ali na minha vida. Outro ponto que eu vivenciei foi o magnetismo, mas não foi um magnetismo, por exemplo, solar, como de Apolo, do Leão, da Cleópatra, da Nefertiti. Lembra que eu falei lá do magnetismo da sacerdotisa, que era sombrio? Mas não pense sombrio como algo negativo. É sombrio no modo que carrega profundidade da alma, que traz mistério, sabedoria, que carregado de sabedoria, que muitas vezes intimida pessoas que são mais sensíveis, que são mais sensíveis a energias mais potentes, intimidadoras. Foi um período que eu me conectei não só com a minha própria escuridão, mas que eu me sentia mais confortável à noite. Foi um período, inclusive, lembrei agora, foi um período que eu gostava de sair dirigindo de madrugada. 1 da manhã, que eu tava lá com os meus pensamentos, tentando transmutar, fechar ciclo, que eu saía, pegava o carro e saía dirigindo pela marginal. Sem rumo, sem direção, apenas com os meus pensamentos, apenas tentando ali organizar as minhas ideias. Gente, eu saía. Eu me sentia extremamente confortável, eu não me sentia inseguro. Tô saindo de madrugada, porque não, eu me sentia extremamente seguro. Saía. Sem rumo, sem direção, às vezes ficava 40 minutos ali, ia lá na zona norte, depois voltava tranquilamente às 3 da manhã, entrava, descia do carro, abria o meu portão, extremamente seguro, lembrei disso agora. Eu me conectei muito com a noite durante esse período, me conectei inclusive com as fases da lua, eu contemplava muito a lua nesse período. Foi neste momento de conexão com o arquétipo de Hecate, de contemplação da noite, da lua, que eu fiz as minhas tatuagens, fiz a minha tatuagem
das fases da lua nas costas. Falando sobre o lado sombra que eu pude vivenciar, o isolamento. Eu já sou uma pessoa que sou fácil de me isolar. E eu me sentia extremamente confortável e preferia estar sozinho na minha própria companhia. Em nenhum momento eu senti solidão. Foi um período que, inclusive, eu recebia mensagem de amigos. Ai, Paulo, vamos pra balada. Ai, não, eu preferia ficar lendo um livro com uma taça de vinho, tranquilo, na minha paz, comigo mesmo, fazendo coisas que eu gostava. Acho que teve também, nesse período, eu acho que eu fiquei uns 3, 4 meses sem sair de casa. Quando eu falo sair de casa, não de não fazer coisas do cotidiano, sair pra balada, sair com amigos, sair pra confraternizar, sabe? Entende? Minha mãe até falava, menino, você não tá saindo mais, você não tá... Que eu saía tanto, eu ia tanto pra noite, virava tanto à noite que teve nesse tempo períodos que eu fiquei 3 meses, 4 meses, que a minha mãe achava estranho ficar tanto tempo, tantos finais de semana dentro de casa, contemplando ali eu mesmo, né, na minha própria companhia. Outro ponto foi não vou chamar nem de frieza, mas mudou a minha percepção sobre determinados assuntos que imprimi como uma pessoa mais fria, mais distante. Como, por exemplo, vou usar de exemplo, a minha percepção sobre a morte mudou. Não estou dizendo que não é dolorido a gente perder um ente querido, mas a minha percepção passou ao entendimento de que é algo natural, é um ciclo natural da vida. Não estou dizendo das pessoas que tiveram aí as suas vidas ceifadas. Estou me referindo às pessoas que tiveram aí seu início, seu meio e seu fim, que seguiram o curso natural da vida. E comecei a ter uma percepção até de achar das pessoas, algumas pessoas até egoístas, de não conseguirem entender que os seus parentes, que os seus amados tinham chegado, finalizado aí o seu ciclo. Cheguei a conversar sobre isso com pessoas que estavam aí passando pelo luto. Aquele momento que a pessoa espera um abraço, um acolhimento, eu vou e jogo um balde de água fria, porque a percepção dela é diferente da minha. Eu comecei a ter a compreensão que o silêncio é sábio, diferente de quando eu estou em uma roda de amigos que a gente está compartilhando a nossa opinião sobre determinado assunto. Foi aí que comecei a criar essa percepção de que eu não preciso expor a minha opinião o tempo todo, que é necessário ter essa compreensão, que muitas vezes é necessário a gente entender o ambiente, saber quando usar as palavras, mas também saber quando não usar. E a partir da vivência com essa frequência que eu adquiri maturidade, expansão e autonomia espiritual, abriu caminhos para eu mergulhar no autoconhecimento. Bom, essa foi a minha experiência com o arquétipo da deusa Hecate. Me conectei 2 vezes. Tentei nesse tempo que se passou outras conexões, mas não senti que houve esse link. Não cheguei a cultuar a deusa. Não é um arquétipo, não é uma frequência para você que quer experienciar. Não é uma frequência para você que não esteja trabalhando o autoconhecimento. De fato, é um arquétipo, é uma energia que exige responsabilidade, autocontrole, trabalhar o autoconhecimento e consciência dessa frequência, porque vai ali trazer aspectos que muitas vezes é desconfortável, que você precisa estar em conexão com você mesmo para ter essa compreensão, para ter esse entendimento, porque caso contrário pode ou vai trazer aí aspectos que muitas vezes você não está preparado para vivenciar. A energia da deusa Hecate, assim como a energia de outros arquétipos, que algumas pessoas têm a percepção de serem energias densas,
eu não tenho essa percepção. Eu vejo como energias profundas, profundamente conectadas à nossa essência, à nossa alma, à escuridão da nossa alma, às nossas sombras, e nem todo mundo está preparado para lidar com esses aspectos. Tem muita gente que ainda está preso a dogmas, às crenças religiosas. Então a percepção que essas pessoas têm de determinadas energias é essa percepção de ser uma energia densa, sombria, como algo negativo, enfim. Espero que tenha contribuído um pouco da minha experiência. Caso você esteja pesquisando, procurando entender um pouco sobre a energia da deusa Hecate. Muito obrigado para você que ficou até aqui e nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas experiências. Lembra que no shot eu estou postando alguns vídeos de aspectos luz e sombra. Já postei da borboleta, de Nefertiti, de Cleópatra, de Jéssica, de Sereia. Então também não deixe de assistir a esses vídeos.